Olá, concurseiro, olá, concurseira. Vamos para o nosso comentário da nossa prova agora de perito da Polícia Federal. Veja, a gente sabe que agora nesse domingo, estou aqui em Curitiba, está chovendo pra caramba, e eu digo para você assim, a prova de escrivão foi bem difícil, mas a de perito não ficou atrás não, tá? A parte de informática tiveram menos questões, mas difíceis também, tá? Vamos dar uma analisada, lembrando que esse é um gabarito preliminar, vamos esperar o CESP se manifestar para ver o que eles têm a dizer. E, enfim, saiba, se você foi mal, é normal, porque estava difícil mesmo, então não fique chateado. Vamos lá, vamos trabalhar. Cuida comigo. Acerca de noções de informática, julgue os itens a seguir. Na minha prova é a questão, o item número 9. O 9 diz assim: a instalação e a atualização de programas na plataforma Linux a serem efetuadas com o comando apt-get podem ser acionadas por meio das opções install e upgrade, respectivamente. Em ambos os casos, é indispensável o uso do comando sudo, ou o equivalente, se o usuário não for administrador do sistema, é claro. Certo ou errada? Eu entendo como certa, tá? Difícil? Bastante, tá? Se eu for bem chato, o comando apt, no caso, o comando apt-get, que eu sempre uso, é apt-get. Tem que ter um hífen ali, tinha que ter um hífen ali, tá? Mas eu entendo ali, no caso, o apt-get, a função, no caso de instalação. E ele tem lá a opção install e upgrade. Sim, se você for administrador, beleza. Porém, se você não é administrador do computador, você precisa estar como superusuário. E o comando para você ingressar como superusuário é o sudo, que ele fala ali. Para você ingressar com o usuário, por exemplo, de root, que é o usuário que tem plenos poderes de administração em sistemas operacionais Linux. Tá? Então, este recurso, este comando, tem a finalidade, por exemplo, de instalar programas, de atualizar programas, de verificar se os programas têm algum tipo de atualização, estão atualizados. Então, a nossa questão número 9 estava correta, tá? Salvo aquele detalhezinho que eu acabei de te comentar, do hífen, tá? 9 correta. 10. iptables e Windows Firewall. Começamos a piorar de novo, né? Me diga o seguinte, o Windows tem um firewall? Sim, o Windows tem um firewall, vem nativo nele, fica lá no painel de controle. E o Linux também tem um firewall? Tem, chamado iptables, tá? É o firewall do Linux. Então, ó, estou sendo básico, claro, estou sendo de forma básica, né? iptables e o Windows Firewall são exemplos de firewalls, são utilizados na plataforma Linux e Windows, respectivamente, certinho. Aí diz assim, ó, ambos os sistemas são capazes de gerenciar a filtragem de pacotes com o estado stateful. Sim, podem fazer isso. Podem fazer esse tipo de filtragem, tá? Na entrada e na saída da rede. Sim, obviamente, tá? De fazer o nateamento. Ricardo, isso tem a ver com leite? Não, não tem nada a ver. Tem a ver com NAT. Network Address Translation. É aquela situação que você faz o teu IP, que é inválido aqui, se tornar visível na internet. Ou seja, se tornar válido. É NAT. Então, faz o nateamento sim, além de criar as Virtual Private Networks, ou redes privadas virtuais, as VPNs. Sim, os dois firewalls fazem isso. Questão muito difícil, tá? Então nós temos a 10, difícil e correta também, tá? Por enquanto, questões chatas, itens chatos. Olha a 11. Em computadores com sistema operacional Linux ou Windows, o aumento da memória virtual possibilita a redução do consumo de memória RAM em uso, o que permite executar de forma paralela e distribuída no computador uma quantidade maior de programas. Nós sabemos que a memória RAM é a memória principal do computador e ela é volátil. Mas nós sabemos também que eu posso emprestar, por exemplo, do HD, um pedacinho para fingir ser memória RAM, que é a memória virtual. Então, realmente, eu vou ter maior quantidade de memória RAM. Não vou ter? Não vou executar mais programas? Sim, eu vou. Eu posso alterar a quantidade de memória virtual? Sim, é algo que o próprio sistema operacional configura. Tanto no Linux eu posso fazer essa alteração se eu quiser, como no Windows eu posso fazer. E isso vai fazer com que, não falei de velocidade, porque quando eu uso memória virtual, tende a ficar mais lento, tá? Mas acaba dando maior poder de execução de mais programas, porque eu tenho mais área de memória principal, sendo a real e sendo aquela virtual, tá? Então essa questão eu marquei como correta também, a número 11. Lembrando que a minha análise aqui é de um ponto de vista amigo do elaborador, tentando entender de que forma que ele se expôs aqui, né? E é claro, sabendo que a prova estava difícil, não estava muito fácil. Posso até te
convidar, procurar uma pessoa que mexa muito com o computador e peça para ela responder. Você vai ver que você não está tão mal assim, tá? Então a 11 correta. Vamos para a 12. A 12 diz assim: considere que um usuário disponha de um computador apenas com Linux e o BR-Office instalados. Nessa situação, para que esse computador realize a leitura de um arquivo em formato de planilha do Microsoft Office Excel, armazenado em um pendrive, formatado com a opção NTFS, que é um padrão Microsoft. NTFS é um padrão Microsoft. Tudo bem? Então, você pega um pendrive que tem um arquivo do Excel, até aí não é problema, porque o BR Office Calc ia ler sem problema nenhum, tá? Será necessária a conversão BET, a conversão LOT do arquivo, antes de sua leitura com o aplicativo instalado, dispensando-se a montagem do sistema de arquivos presente no pendrive. Você vai ter que, eu marquei essa questão como errada, você tem que montar o pendrive para poder acessar os seus arquivos ali dentro. Tá? Eu consigo enxergar uma partição, no caso, um pendrive NTFS dentro do Linux? Sim, eu consigo. Mas para isso eu preciso montar eu vou falar assim, preciso montar não posso usar unidade no Linux, mas eu vou montar essa unidade de disco para poder ser acessível, tá? Então eu entendo o seguinte, que BET, na verdade, é um arquivo de LOT, ou em LOT. Eu observo que a 12 está errada. E a 13? Da mesma situação das outras, a 13 enorme, né? Enorme. Olha o que ela diz. Considere que um usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais, permanentemente conectados à internet, que utilizem diferentes clientes de e-mail, como Outlook Express e Mozilla Thunderbird. Ponto. Quer dizer o quê? Eu estou usando vários computadores, e cada computador que eu uso, um tem o Outlook instalado, o Outlook Express, como ele fala, o outro tem o Mozilla Thunderbird, que é o gerenciador de e-mails da Mozilla, estão instalados. Tá? Nessa situação, o usuário deverá optar pelo modo IMAP, Internet Message Access Protocol, em detrimento do POP3, Post Office Protocol, pois isso permitirá a ele manter o conjunto de e-mails no servidor remoto ou, alternativamente, fazer o download das mensagens para o computador em uso. Perfeita a questão, tá? Aí ele elabora, ele explora melhor a diferença entre os protocolos de acesso, os protocolos de recebimento de e-mails, IMAP e POP. E eu comentei sobre essa diferença em sala, não comentei? SMTP é o para enviar, POP e IMAP para receber, onde POP descarrega as mensagens e o IMAP mantém no servidor lá, remoto, à distância. Então isso é bom, porque evita aquela redundância. Descarrego aqui, vou no outro computador, não tem mais as mensagens. Já pensou nisso? Então assim é uma maneira mais fácil de administrar meus e-mails. Eu vejo que a questão mais fácil da prova era essa, a número 13, tá? Apesar de ser a maior, a mais extensa, enfim, era a mais fácil, tá? Veja, correta então a número 13. Nós tivemos 5 questões, né? Questões difíceis, questões bem complexas. Claro, lembrando que o intuito desse nosso encontro agora, desse nosso comentário de prova, justamente não é vir aqui dar aula e te explicar, mas vale a dica, né? Essa prova aqui, queridos, ela tem o quê? Ela tem o mapa da mina das próximas provas. Você sabe, então, o que o elaborador gosta de cobrar? Nós esperávamos já para essa prova, para esse concurso da Polícia Federal, provas complexas. Não há dúvida, tá? Tanto o escrivão como o perito agora que eu acabei de responder, foram provas difíceis. Espero que você tenha gostado das explicações. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Até a próxima.